Essa é uma mesa redonda do canal Bioética da Governança, discutindo a possibilidade de implementação de um fórum online que teria a função de mediar a relação entre os governantes e o povo, possibilitando, então, um aprofundamento da democracia com uma maior participação popular. Nós temos aqui como expositores eu, Alfredo Pereira Júnior, o José Piazzu e o João Sense. E como debatedores, o Luiz Gonzaga, Xavier Gato e o professor Celson Pereira. Essa ideia desse fórum foi titulado FOPO, Fórum Oficial Popular Online. Ela surgiu em 2013, quando houve aquela movimentação do passe livre no governo da Dilma Rousseff, em que ficou evidente a precariedade do funcionamento da democracia representativa, que a gente, o povo se manifesta, de 2 em 2 anos nas eleições e depois os representantes atuam por conta própria. Então surgiu essa ideia de aprofundar a democracia no sentido de proporcionar uma maior participação dos cidadãos através de um fórum online. A única possibilidade de haver uma maior participação atualmente seria por meio da internet, conectado a redes sociais, mas teria que ser um sistema que fosse oficial, em que fosse instanciado, nos computadores dos estados e que ali tivesse todo um sistema de autenticação e também uma compilação da informação para ser utilizada nos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, e nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Então, a ideia, que é um pouco utópica, mas a gente acredita que possa ser uma vantagem para o país que adotar, de proporcionar um feedback contínuo para os governantes das reações, de um modo como as suas ações são recebidas pela população. Isso possibilitaria, por exemplo, durante a pandemia, que nós estamos ainda vivendo, que houvesse já um alerta para a questão da vacina, de que se cobrasse dos governantes a aquisição de vacinas em tempo hábil para evitar, o máximo possível a propagação da doença. E também poderia ser um meio do povo indiretamente controlar a ação dos governantes. Atualmente, isso ocorre de uma forma indireta também, através das pesquisas, por exemplo, eleitorais. Então, quando há uma ação presidencial que faz baixar a intenção de voto no presidente, ele logo procura fazer algo para compensar. Mas isso é uma forma que o povo não está participando de um processo educativo, de estar se manifestando e corrigindo suas concepções anteriores e construindo um ambiente de maior participação, certo? É uma forma indireta, mas a gente pode dizer que já existe. Então, esse Fórum Oficial Popular Online seria um intermediário entre os governantes e o povo. Inicialmente, ele não teria poder deliberativo, ele seria apenas para troca de informação. Então, um esboço do seu funcionamento seria assim: todo cidadão com CPF teria direito de fazer postagens, digamos assim, uma postagem por dia, sobre determinados tópicos de entrada. O sistema aceitaria postagens de um determinado formato, tamanho, certo número no máximo de palavras, e todo cidadão poderia fazer uma postagem por dia, e o sistema, então, ele faria um processamento dessas informações
e geraria relatórios. Por exemplo, uma vez por semana, geraria uma súmula, um relatório de todas essas postagens. Só que, para isso acontecer, é preciso usar a inteligência artificial, né, de uma forma construtiva, porque é uma quantidade de informações muito grande, não dá para isso ser feito por pessoas. E também, para manter uma certa neutralidade do sistema, né, evitar tendenciosidades, né, a inteligência artificial, se for bem implementada, ela pode possibilitar que esse relatório semanal seja feito com as ênfases, as relevâncias que os próprios usuários colocam no sistema, e não de uma pessoa, um grupo de pessoas selecionando as postagens, certo? Então, precisaria, né, construir um sistema em que trabalhasse com esse grande número de dados em determinados tópicos e que gerasse semanalmente um relatório que seria enviado para os 3 poderes e que serviria de subsídio para as suas ações, isso de uma forma, então, bastante dinâmica. Não seria necessário esperar a próxima eleição para haver um feedback do povo popular, né? Nem um plebiscito, nem algo assim oneroso, mas isso seria feito continuamente, né, durante toda a gestão dos governantes, eles receberiam semanalmente esse relatório desse fórum, certo? Esse fórum, ele precisaria ser oficial, inclusive por questões de autenticação de usuário. Então, né, já existe bancos de dados, por exemplo, do Bolsa Família, né, da Receita Federal, uma série de cadastros e dados sobre as pessoas que são oficiais, né, que seriam usados para evitar fraudes, para haver autenticação das pessoas, né? E mais recentemente, essa ideia já tem aí 7 anos, né? A ideia do FOPO, Fórum Oficial Popular Online. Mais recentemente, eu comecei a elaborar e a discutir com os colegas quais seriam os princípios desejáveis da governança que corresponderiam aos tópicos que seriam colocados como palavras-chave para pessoas darem entradas nesse fórum, certo? Então, as postagens não poderiam ser aleatoriamente qualquer assunto, certo? Teria que ser dentro de determinado número, digamos, de 10 tópicos. E quais seriam esses tópicos? Seriam aqueles princípios, relativos àqueles princípios que, dentro de um certo consenso mínimo, né? Para isso a gente poderia fazer um congresso, igual foi feito na bioética médica, que foram feitos congressos para estabelecer os 4 princípios da bioética médica. Então, seria feito algum tipo de congresso para estabelecer os princípios da bioética da governança. E esses princípios funcionariam como palavras-chave para as pessoas postarem no fórum, esse fórum online. Então, apenas para ilustrar, eu formulei como seriam alguns desses princípios. Então, os governantes seriam avaliados tendo como referência esses princípios que seriam instituídos por meio de um congresso interdisciplinar, com a participação de pensadores, cientistas, filósofos, empresários, trabalhadores, sindicatos, quer dizer, haveria uma espécie de uma constituinte, entre aspas, aí, né, para estabelecer os princípios, que eles seriam os referenciais desse fórum. Então, por exemplo, né, um princípio importante é a fome zero. Né? Se está havendo fome, é algo não desejável, é algo que precisa haver algum tipo de ação dos governantes para evitar que as pessoas passem fome, certo?
seria a questão da segurança, né? Se as pessoas não têm paz, né? Não têm, são alvo de violências de vários tipos, né? Essa é uma questão também que os governantes precisam cuidar. Não pode acontecer, certo? Questão de emprego e renda também, né? Faz parte, né, dos responsabilidade do Estado prover financiamentos para que haja abertura de empresas, que haja atividade econômica, as pessoas tenham emprego e tenham renda, certo? Então, poderia se fazer postagem a respeito desse assunto também, de questão do desemprego, né? Formas alternativas de gerar emprego, questão das discriminação racial, de gênero ou de status, quer dizer, a gente não quer admitir que as pessoas se discriminem, né, com preconceitos e persigam ou ataquem as outras, né? Então, seria um outro tópico, a não discriminação. Não poluição, né? Para casos aí, né, de situações aí críticas de poluição serem postadas, as pessoas avisarem, né, constatarem e registrarem, né, as ocorrências de poluição. Questão de saúde, né? Essa está evidente agora aí, né? Os governantes precisam cuidar da saúde, né? Então precisa haver verbas para o SUS, né? Precisa haver vacina, precisa haver pesquisa de medicamentos para as doenças tropicais, etc. Né? Questão de energia, né? Uma questão também estratégica. Por exemplo, se está ameaçando haver um apagão, certo? Então, isso precisa tomar providência para que não aconteça, certo? Questão da água, né, que é um fator crítico para a humanidade, mau uso das águas ou, né, disponibilidade de água potável para a população. Saneamento também, né? O Brasil está muito atrás do desejável em questão de saneamento. Então, populações que vivem em condições de falta de higiene, etc., elas postariam, né, repetidamente até que o problema fosse resolvido nesse fórum, né? Então, esse fórum seria tipo um termômetro sobre as condições de vida do povo, né? E servindo como meio da população solicitar aos governantes, nos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, medidas que promovam a vida, saúde, bem-estar das pessoas. Então, a ideia seria essa, né, de estabelecer esses tópicos de maior relevância e as postagens serem feitas com o uso de determinadas palavras-chave para que possa haver essa compilação, essa categorização e a geração do relatório semanal ou quinzenal, que seria encaminhado, então, para os governantes. Isso, então, seria uma forma de participação popular que poderia progressivamente também, né, servir como um meio de educação política do povo, porque eu acredito que uma educação política só acontece com a participação, né? E também esse fórum oficial seria ligado com programas tipo Bolsa Família ou Renda Básica, né, programas de financiamento empresarial, etc., de modo que as pessoas percebam que aquilo que elas postam tem consequências práticas, quer dizer, não seria as pessoas se sentirem motivadas a postar nesse fórum e a participar, né, dessa troca de informações
isso precisaria estar ligado com as várias ações governamentais, de modo que as pessoas percebessem uma relação de causa e efeito entre as postagens que elas fizeram e os resultados em termos das ações dos governantes dentro desses tópicos. Com isso, então, seria um processo de educação política, que eu acredito o nosso povo está precisando, né, mas essa educação política é só com a participação, né? Não pode ser algo que a pessoa esteja passiva, só votando, né, de 2 em 2 anos. Isso é muito pouco para haver uma educação política, né? Então, precisaria haver uma motivação maior e um mecanismo, um canal de haver essa participação, e com isso as pessoas aprenderiam julgariam melhor, né, os políticos, e quem sabe teríamos até uma nova geração de políticos que fosse mais prática e competente para gerar os resultados, né, porque estaria sendo melhor fiscalizada e haveria esse feedback, né, dinâmico da população para os políticos. Certo? Então, a ideia básica seria essa, né? Agora, tem uma série de detalhes que a gente precisa conversar e também é preciso haver uma contribuição de muitas pessoas, né, para que a gente consiga chegar numa proposta que, eventualmente, venha a chamar a atenção dos próprios governantes como algo interessante para a democracia, né, para o melhor funcionamento da democracia. Certo? Então, eu passo a palavra para o José Apiazu, discutir, dentro da sua visão, dentro da sua área aí de pensamento, né, de trabalho, como é que você veria o funcionamento desse fórum. Perfeito, Alfredo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Em resumo, o que eu vou dizer um pouco é que a inteligência artificial, né, a gente tem a ideia de que, talvez por ser artificial, ela é perfeita, né, mas ela está também sujeita às imperfeições quase que do nível humano, né? Tenho um texto aqui preparado, com permisso eu vou ler, né, que estou um pouco nervoso, mas, em princípio, eu quisera começar com um exemplo de pergunta lógica, né, que é o enigma do prisioneiro. Você está numa prisão e tem 2 portas e 2 guardas. Cada um guarda a sua porta. Uma das portas leva à prisão perpétua e uma leva à liberdade. Um dos guardas sempre mente, outro sempre diz a verdade. E se dizer uma pergunta a um deles, qualquer um deles, mas só uma pergunta, você deveria poder saber qual das 2 portas leva à liberdade. Isso é um pensamento, né, que tem uma estrutura lógica monotônica, né, no sentido de que sabemos que podem ser traduzidas facilmente com uma função matemática, porque as suas relações de consequências são rígidas, né? Discursos sem uma lógica monotônica são mais difíceis de capturar com regras, pois podem contradizer, ou seja, podem ter 2 respostas diferentes e ser ambas as respostas corretas. Sistemas supercomplexos têm lógicas não monotônicas e, portanto, são de natureza caótica. E hoje em dia podemos analisar esse tipo de sistema através de estruturas de redes neuronais artificiais. Basicamente, criamos uma malha em forma de rede, onde cada nodo assume o valor ao passar por ela um conjunto de dados. Podemos fazer isso de diferentes maneiras, recorrentes, supervisadas ou focalizadas. Mas a maneira de operar mecanicamente é assim. Nessa malha, criamos todas as possíveis variações de um sistema, onde extraímos o conjunto de dados. Passamos a informação e ficam gravadas as correlações dos dados em seus valores específicos. E como se tivéssemos uma lupa, a convertíssemos em um prisma, com as peculiaridades mais relevantes desses dados analisados. Posteriormente, podemos colocar outros dados para o prisma, nossa metáfora para o algoritmo de aprendizado de redes neuronais, e o prisma nos retornará a sua imagem para esse objeto, transformando-o mediante as correlações que descobriu através da base de dados. O processamento do sistema imita o funcionamento das redes das próprias estruturas cerebrais humanas, inclusive pensa como um ser humano ao criar uma série de possibilidades e apresentar a mais acorde à sua experiência da base de dados, como nós que pensamos as ações antes de executá-las. Porém, também é uma ferramenta com limitações, por isso digo a experiência do programa, pois os parâmetros de funcionamento de um sistema tão complexo
farão com que o resultado final apresente variações a cada leitura. Mas, inclusive, um ser humano, se solicitássemos um relatório a ele sobre uma questão, poucas vezes seriam exatamente iguais. No caso do algoritmo, é por serem quantidades gigantescas as variações necessárias para o processamento. Se utilizam normalmente métodos de precisão de dados e, portanto, de arredondamento. A questão é que, inclusive, a inteligência artificial está limitada na aplicação da inteligência, no sentido de que não será perfeita. Porque, mesmo para um computador, a perfeição é um grau de precisão inalcançável em sistemas caóticos. Também devemos entender que as coincidências e erros na base original de dados afetam tremendamente o desempenho do sistema, muito mais que a tecnologia que desenvolva a lupa, digamos, que convertiremos em Prisma, que hoje em dia é excelente. Estas ferramentas estão disponíveis em código aberto. Com isso, podemos capturar a superestrutura de informação de uma base de dados popular e solicitar um relatório de um tema concreto com o número de palavras de acordo à demanda. Na verdade, o que a gente pode fazer nesse caso seria que a gente passaria essa base de dados através da inteligência artificial e depois solicitaria um relatório conforme as palavras de entrada, segurança, fome, e ele aglomeraria essa base de dados e nos daria uma resposta de acordo com o tamanho que a gente solicite para essa entrada. Então, eu entendo que, podendo ser melhorado, logicamente, o software para um protótipo de FOPO estaria disponível. Mas, na verdade, eu gostaria de lançar aqui, considerar outro ponto, que coletivizar o discurso humano já está sendo feito através das redes sociais. E tem uma grande importância hoje em dia nas relações humanas. E eu vejo que a perigosa polarização do discurso público é consequência direta hoje em dia do engajamento, do tipo de engajamento promovido pelo ânimo de lucro das redes sociais. E eu entendo, que as redes sociais deveriam ser uma concessão pública, como as rádios e televisões hoje em dia, e que é de vital importância que se promova, inclusive, uma rede social pública, do governo, como eu entendo que é um pouco a proposta da FOPO, e entendo também que as rádios e televisões de hoje em dia existem várias modalidades públicas distribuídas pelo mundo, Então, essa seria a minha contribuição, pelo menos inicial, em relação ao foro, ao FOPO. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tinha pensado nisso, mas, de fato, acho que você tem razão. O FOPO seria uma rede oficial, uma rede social oficial, Porque não tem sentido você instanciar um fórum desse tipo no Facebook, por exemplo, ou no TikTok, Quer dizer, haveria links, para as redes sociais privadas, mas seria, de fato, uma rede social do Estado, para lidar com questões do Estado, não questões partidárias, mas questões de interesse do Estado e na sua relação com o povo. Sim. Tá bom, então depois a gente conversa mais sobre essa questão da inteligência artificial. Eu acho que o importante que é exequível, A proposta é exequível. Totalmente. Já existe a tecnologia para lidar com essa quantidade de dados e fazer essa compilação, esse relatório. Como você disse, não seria um sistema perfeito, até é um sistema caótico, como você colocou, E então, mas esse relatório também não seria uma tomada de decisão que exigiria, uma maior elaboração, se fosse uma instância decisória, mas pelo menos inicialmente não seria uma instância decisória. Então, esse grau de imprecisão ou de erro que vai existir não seria fatal, Porque ele seria um sistema consultivo, dinâmico, contínuo, Mas se no futuro se pretender transformá-lo numa instância decisória, por exemplo, substituindo
a Câmara de Deputados, por exemplo, né? Aí teria que lidar com determinadas dificuldades. Seria maravilhoso Aí. isso. Só fechando um pouco, eu diria que existem várias ferramentas, né? Não existe uma ferramenta, existem várias ferramentas de inteligência artificial e que, na verdade, se impõe a definir as características do foco para poder aplicar melhor no caso que a gente deseje, né? Assim. Então, eu passo a palavra para o João Senzi, agradecendo também a sua participação aqui, né, nesse fórum sobre o fórum. Né? Ótimo. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Alfredo. Vou tentar ser breve, porque eu sou muito prolixo, já avisei. O Alfredo e o Aspiazul levantaram o problema do caos que poderia ter inicialmente. Mas a gente tem que lembrar que o caos é o que contém mais energia. E aí é onde realmente provoca todo esse movimento. E eu vou falar sobre isso aqui de uma forma bem prática, bem específica. Eu acho, Alfredo, que essa iniciativa sua, ela, principalmente aqui para o Brasil, nesse momento que nós estamos passando, ela é oportuníssima. Nós estamos numa fase de transição muito importante para o país. E uma ferramenta como essa poderia ser decisiva até nessa caminhada e nessa mudança que está ocorrendo. Eu vou tentar concatenar tudo isso. Hoje, a população nossa, ela é basicamente desinformada. É tão desinformada que hoje nós temos uma classe política trabalhando absolutamente de costas para o Brasil. A gente raramente vê alguma coisa sendo desenvolvida, voltada realmente para o bem comum. Mas algumas mudanças estão ocorrendo. Sobre essa desinformação, eu, como trabalho com pesquisas de opinião, eu tenho visto aí muitas pesquisas sendo publicadas sobre intenção de voto para esse ou aquele, procurando uma terceira via e tentando saber quem que vai ganhar de quem no segundo turno. Tudo isso aí acaba criando um clima na população artificial, porque não é esse o momento da política. Ninguém está pensando em votar hoje. Para mostrar isso, eu estou disponibilizando na internet uma pesquisa online. Eu vou ver se eu consigo compartilhar alguma coisa aqui com vocês, de avaliação pelo eleitorado da imagem pública e das qualidades e defeitos de cada um dos possíveis candidatos a presidente. Essa pesquisa, ela não tem nenhum objetivo de identificar a intenção de voto neste ou naquele candidato, mas sim que o eleitorado possa ter uma descrição de como que o eleitorado vê cada um desses possíveis candidatos. Quais são os pontos que eles consideram adequados, quais são os pontos que eles consideram inadequados, por que rejeitam, por que exaltam. E seria uma forma de mostrar a maturidade ou imaturidade até do eleitorado. Isso aí
jogado num sistema como esse, o FOPO, ele daria uma consistência muito importante, eu acho, para esses relatórios que poderiam ser oferecidos e fornecidos para as autoridades, para que elas possam ver realmente quais são os sentimentos do povo, o que é que o povo está precisando. O Alfredo tocou num ponto interessante aí, aquela manifestação de 2013. Isso aí é que vai dar para ilustrar o que eu gostaria de falar aqui. A manifestação de 2013, ela começou, na verdade, instigada pela esquerda. Ela começou com o movimento Catraca Livre, que é ligada a sindicatos e uma série de coisas. Eu compartilhei aqui, agora vocês sim. estão vendo, passando aí o link da pesquisa, esse em amarelo aí. Nossa, todos os candidatos reunidos juntos, dá para ver o tamanho do problema que a gente tem, né? Pelo amor de Deus. É imenso, é terrível. E aí ainda está faltando candidato, aqui só tem 14. Nossa. Bom, então, voltando lá em 2013, o movimento começou com Catraca Livre, que foi instigado pela ala esquerda, contestando um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus municipais em São Paulo. Mas a sociedade estava de tal forma insatisfeita que, aos poucos, ela foi se apropriando daquele movimento. Em pouco tempo, se você fosse no meio lá do movimento e interrogasse as pessoas contra o que você está protestando, por quê, o que você quer, você iria receber 50 respostas diferentes. Ninguém sabia o que queria exatamente, e acabou que se transformou no eu estou contra tudo isso que está aí. Bom, esses movimentos geraram, logicamente, uma série de outros movimentos que acabaram desaguando no impeachment da Dilma. Ou seja, começou com a esquerda e acabou derrubando a esquerda do poder. Mas, a partir dali, a sociedade também voltou a uma estaca um pouco anterior, porque foi praticamente amortizada pelos acontecimentos políticos, com a posse do Temer e uma série de coisas. E essa contestação acabou não levando a uma grande mudança como era pedida pela sociedade. Mas nisso surgiram MBL, Vem para a Rua, Brasil Paralelo, Renova PR, o próprio curso do Partido Novo, uma série de coisas de amadurecimento político. E esse amadurecimento político, ele continua ocorrendo no Brasil, apesar de nós termos sido frustrados em acabar com a Lava Jato e tal, porque a Lava Jato, ela simplesmente mostrou a corrupção, e essa corrupção mostrou o apodrecimento do nosso sistema político eleitoral. Então, isso aí é que precisa continuar. E eu acho que o FOPO pode contribuir enormemente com esse amadurecimento, exatamente nesse momento que nós estamos passando. Nós, aqui no Brasil, a nossa população tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A grande vantagem que nós temos
é que nós somos um dos poucos lugares do mundo onde todas as raças se misturaram. No Brasil, é como se a gente tivesse uma sopa de legumes, mas não uma sopa de pedaços de legumes. Nós jogamos legumes todo no liquidificador e batemos. Nós ainda temos preconceitos, temos racismo, temos algumas coisas, mas o preconceito racial aqui não é tão maior que o preconceito, por exemplo, com deficiência física ou com identidade sexual, alguma coisa assim. Em outros países, nós temos também uma grande mistura de raças e etnias e nacionalidades, mas eles são mais separados. Então, no Brasil, nós temos realmente uma população que está bem misturada. Essa seria uma grande vantagem. Mas a nossa grande desvantagem é que nós não temos uma causa, nós não temos um mito fundador, nós não temos um projeto de país para que a população possa brigar por ele e exigir. A nossa política praticamente não deixou que isso acontecesse. Nós, do Segundo Império para cá, nós temos, acho que já 7 constituições. Nossa Constituição tem uma vida média de 30, 35 anos. Isso indica que a atual Constituição nossa, que foi feita como uma reação à ditadura militar, ela está com prazo de validade já quase vencendo. E realmente é uma Constituição muito ruim, muito detalhista. Constituição tem que ser só uma moldura para as leis e sobreviver a qualquer tipo de ideologia que tome o poder. Então, eu acho que o FOPO realmente tem condição de contribuir muito para esse amadurecimento político pelo qual nós estamos passando aí. Muito obrigado aí pela sua análise, né, que foi, assim, digamos, a conveniência política do FOPO, né? Eu fico muito satisfeito que você reconheça essa relevância da proposta, né? O problema seria como a gente aprovar essa proposta, né? Porque, de certa maneira, ela já pressupõe que as condições para ela acontecer já existam, né? Mas, como você colocou, né, as condições são bastante precárias, né? Então, digamos assim, uma parte de preliminares da discussão também seria como seria possível que viesse a ser instaurado o FOPO. Mas eu passo a palavra para o Luiz e para o Celson. Em relação ao FOPO, eu acho que é uma proposta, sem dúvida, interessante, né? Isso aí é chover no molhado até. É uma iniciativa que realmente eu acho bastante pertinente. E eu só gostaria de fazer umas perguntas, assim, tipo umas perguntas, sei lá se seriam provocadoras ou não, mas enfim. A primeira coisa é o seguinte: o FOPO seria capaz ou teria a pretensão de processar conhecimento? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho alguma experiência com fóruns, né, presenciais e virtuais, na minha atividade acadêmica aqui. Durante aí os últimos 8 anos eu desenvolvi um fórum e tentei torná-lo virtual e não consegui. Mas no sentido, o que eu tentei não conseguir? Eu reúno as pessoas, mas a participação, você consegue circular dados
mas você não consegue gerar informação, né? No sentido assim, isso não agrega para as pessoas, né? Isso não. Qual que era a pretensão? O objetivo era desenvolver conhecimento, desenvolver políticas públicas em saúde do trabalhador. O fórum virtual teve zero importância nisso. Eu tive que reconhecer isso depois. Tentei no Moodle, tentei algumas ferramentas, mas acaba que apenas um grupo mobiliza e permanece conversando, e com tendência a reduzir. E a grande maioria não participa. Então, esse seria a primeira provocação. Se você já imaginou como isso aconteceria, né? E a segunda, que tem a ver um pouco com essa primeira, é sobre essa, de certa forma, não deixa de ser uma visão meio, vamos dizer assim, não diria utópica, talvez idealista, né? De imaginar, aí como falou o João, né? Uma causa ou então um motivo para que todos participassem, de imaginar que falta essa causa, quando na verdade talvez a gente não saiba qual é a causa verdadeira das pessoas, que às vezes eu tenho a impressão que a gente está numa realidade paralela, e então vivemos num certo extrato social e em outros estratos as pessoas têm outras causas e outros motivos. Isso é uma coisa que também deu para perceber nessas atividades que eu desenvolvo, porque parece que você circula entre um extrato e outro e vai vendo que o mundo funciona com outros parâmetros em outros estratos, né, vamos dizer assim. Então, talvez isso seria um problema, porque parece que se você tivesse realidades em níveis diferentes, né, um fórum não conseguiria, como ele poderia fazer essa modulação entre esses estratos, né, que aparentemente não se comunicam. Então, só essas duas aí. Muito bom. A gente está numa situação, não só no Brasil, mas no plano internacional, em que soluções que sejam baseadas apenas na liderança hierárquica, quer dizer, ações de cima para baixo, né, como se diz, ou soluções que fossem baseadas apenas numa auto-organização espontânea do povo, ou seja, de baixo para cima, essas soluções não tem como funcionar. É preciso combinar uma liderança, né, de um certo grupo com a participação da maioria, né, o processo, né, da auto-organização popular se manifestando e, quer dizer, um processo de baixo para cima. Então, o FOPO se insere numa abordagem desse tipo. Eu não estou esperando que o povo se organize e proponha a formação do FOPO, porque isso nunca vai acontecer. Agora, eu também não estou satisfeito com uma situação em que, na verdade, a política ela é feita, né, em Brasília, praticamente, e o povo não participa, né? Então, para o FOPO existir, tem que haver uma combinação entre uma liderança de um certo grupo, que eu não sei bem qual, certo? E a participação popular, que seria, de algum grau, induzida. Porque as eleições no Brasil, o voto é obrigatório, né? Com a polarização e toda a situação que a gente vive, está havendo uma mobilização, até por oposições, né? A favor e contra o Bolsonaro, a favor e contra o Lula. Então, o povo, de certa maneira, está motivado para se manifestar, até por causa dessas rivalidades, né? Então, se a gente for esperar alguma coisa totalmente espontânea, a gente vai esperar em vão, né? Seria uma visão mista, né, em que, porque a democracia ela tem pelo menos 3 tipos de democracia, né? A representativa, a participativa
E a democracia baseada numa liderança autoritária, que age em nome do povo, para o povo, mas não é o povo como não tem o povo como protagonista. O povo como protagonista seria a democracia participativa, certo? Então, tanto para situações de democracia representativa que funciona mal, precariamente, quanto para situações de democracia autoritária, como é o caso da China, né? Na China, o governo é para o povo, mas não é pelo povo, né? É um sistema, né, de chamada democracia socialista, em que você tem um partido único que está atuando em nome do povo. Mas o povo não participa Em tese, né, Alfredo? Não, de fato, porque o povo está contente, está tendo ganhos, está melhorando a vida, os salários estão melhorando, estão até lidando com questões ambientais, estão fazendo tudo certinho. Né? E até por isso que a repressão vai só para aqueles dissidentes que confrontam o sistema. Né? Mas a grande maioria do povo não está sendo reprimida na China. Né? É só. Não dá para saber direito, assim, né? Não, pô, dá para saber. Não é uma fonte, digamos assim, tão confiável, mas eu assisto novelas da TV chinesa, né, os seriados. Ah, é? Você vê que a vida na China, pelo menos no seriado, né, que passa na TV, você vê que as pessoas têm liberdades, só não pode contestar o sistema. Né? Mas, fora isso, tem liberdade de ir e vir, né? Até tem a propriedade privada, tem um sistema de meritocracia, ganhos por mérito, né? Até uma economia de mercado plena, né? E você, numa cidade igual Xangai, parece que você está em Nova York, ou Londres, ou qualquer outra cidade do mundo. Aquilo que aparece no seriado, eu não sei dizer se é Seul ou se é Xangai. São muito semelhantes, né? Então, como eu estava dizendo, né, a democracia não precisa ser necessariamente representativa. Né? Você pode ter a democracia. O FOPO seria um instrumento de democracia participativa, que pode ser combinado tanto com a democracia representativa que nós temos no Brasil, mas poderia ser combinado também com a democracia socialista da China, que é um sistema, né, de um partido único que atua em nome e para o povo, em nome do povo e para o povo. Aí, se você implantar o FOPO na China, você vai possibilitar que a democracia também seja participativa, ou seja, os cidadãos, né, participando na avaliação do governo e fornecendo, né, informações, subsídios. Agora, isso é conhecimento? Não, não é conhecimento, né? E nem é consciência, né? Eu não entendo assim que a internet tenha uma consciência coletiva, né? Não é consciência, nem conhecimento, né? Não tá o FOPO não vai formular nenhuma teoria científica, nenhuma teoria filosófica, né? Ele vai simplesmente gerar um relatório digamos, de opinião pública pelas próprias pessoas, que difere das pesquisas de opinião que são feitas por institutos, né, como o do João, certo? No caso do FOPO, não tem ninguém entrevistando as pessoas, elas que vão lá e postam. Então, as pessoas estão participando. Né? Posso só colocar um detalhinho a mais aí, Alfredo? Eu comparo, às vezes, assim, nessas coisas que eu andei fazendo e tudo, quando tinha uma implicação prática na vida dessas pessoas que estão em estratos que a gente desconhece, por exemplo, isso atraía a pessoa e as pessoas se envolviam mais. Dando um exemplo, né, de uma tecnologia que, quando entra nesse nível prático, tem uma adesão total, eu não sei, eu posso estar chutando aqui, é só uma impressão pessoal, é o Pix, esse que foi lançado pelo Banco Central aí. Não precisou explicar para ninguém, espalhou que nem rastilho de pólvora, assim, todo mundo está usando. O FOPO seria um Pix, só então, que a movimentação do dinheiro não seria imediata, né?
o dinheiro chegaria a médio e longo prazo, na medida que a pessoa, elas postam que a fome está acontecendo, certo? Teria o retorno de algum tipo de ação governamental a médio e longo prazo. Né? As pessoas, se o sistema funcionar, as pessoas vão perceber isso. Né? Porque todos esses princípios da bioética da governança que seriam referenciais para o FOPO, seriam questões vitais para as pessoas, né? São questões muito importantes. Né? Então, a motivação para participar seria essa, né? Da pessoa poder estar se manifestando sobre aquilo que afeta na sua vida e procurando soluções, respostas dos governantes. Os governantes estão lá para isso, é responsabilidade deles. Né? Agora, pode ser também que, isso é um pouco difícil, mas pode ser também que haja algum tipo de incentivo extra para as pessoas participarem, né? Por exemplo, pessoas que recebem Bolsa Família teriam como condição de estar participando, sei lá, né? Também pode ser uma contrapartida para os benefícios sociais, né, para o financiamento de empresas, quer dizer, recebendo financiamento a fundo perdido ou a juros subsidiados do Estado, as empresas, seus funcionários, etc., teriam o compromisso de participar do FOPO, coisas desse tipo. Né? Se houver interesse, né, o Estado pode incentivar a participação das pessoas. Né? Isso eu disse que é um pouco difícil, porque geralmente as pessoas que estão ocupando esses cargos de governança, elas não querem essa transparência e nem querem esse feedback, né? Assim, do jeito que as coisas são atualmente, né? Mas aí está se pressupondo que uma mudança de fase, né? Uma parte significativa da população assumindo essa proposta, né? Agora, aí entra naquela questão, né? Como que isso aí vai se tornar algo assim da esfera pública, né? Como isso vai entrar na agenda? Né? Eu também não sei dizer. Eu tenho esperança que sim. Eu estou achando muito boa a reunião. Alfredo, eu penso o seguinte, a sua proposta, ela é boa demais para ser realizável entre nós, né? Aí vamos começar com uma observação que o João comentou ali há pouco, né? Que o governo está de costas para a população. Olha, o que você está fazendo aí, inclusive chegando a cogitar a possibilidade de decisões com as suas propostas. Tem jeito do governo que vai falar, esse cara é um comunista perigoso, vamos colocar ele na cadeia. Compreende? Se a coisa não for feita de certa forma, porque você vai fazer perguntas para a população toda, se relacionar com os três poderes em computador do governo, eu estava discutindo com o João, se o governo está de costas para a população, o que ele vai ver? O governo está fazendo no momento exatamente o contrário. Né? Então, eu não vejo, na minha ótica aqui, eu não veria muito problema para se gerar conhecimento com isso. Eu não vejo condições, a sua proposta, eu acho o seguinte, que tem que ir atrás dela, não tem dúvida. Né? Eu estou falando só nos cuidados que a gente tem que ter. Bem, porque a CIUC, a Sociedade de Interação Universidade-Comunidade, na realidade, ela é prioritariamente voltada para o conhecimento, com o auxílio da universidade, que está aí para isso. Essa é a obrigação da universidade. Eu acho que, não obstante a importância da universidade no Brasil, para o governo, etc., ela está deixando muito a desejar. Por quê? Porque, na realidade, o trabalho de extensão na universidade não atinge a população direito. As empresas de porte mínimo não recebem o apoio
tecnológico da universidade. Se a gente tiver, e os nossos governos sempre foram deficitários nisso aí. Você tem um governo, foi o Washington Luiz, que diz governar é abrir estradas. Muito pobre. Governo Lula, fome zero, está muito bonito, mas é insuficiente também. Se ele tivesse dito analfabetismo zero, poderia ter um alcance maior. E se a gente tivesse um governo que fosse capaz de dizer que incompetência tecnológica de mínimo, de nível zero, proibido para as pequenas empresas, seria algo revolucionário. Então, a sociedade de interação universidade-comunidade que nós estamos propondo, ela é centrada na universidade, com computadores da universidade e dos participantes. Então, ela teria muito menos ousada do que o foco, mas também corre muito menos risco. Então, eu peço licença ao João e uma proposta seguinte, para que fazer o que nós já estamos fazendo, né, João? Que é assim, organizamos um subespaço de compartilhamento eletrônico entre os membros da nossa sociedade e participantes que a gente convida, por exemplo, eu estou colocando de forma explícita, não é? Porque lá na nossa sociedade, nós não tínhamos ainda formalizado esse espaço, né, de compartilhamento eletrônico. É o que vai ao seu online. Como um cara da década de 40 do século passado, né, eu coloco tudo em português. Né? Então, é um compartilhamento eletrônico entre nós, que equivale a isso aí. Agora ele começa, como pessoal da CIUC, e vocês todos convidados, todos aqui, e outros, né, em que nós vamos fazer aqueles objetivos da CIUC, que eu não vou repetir aqui, que a universidade vai até a comunidade, ouvir a comunidade, igual ao FOP, né? E tudo que a comunidade se preocupa, desde preocupações filosóficas, espirituais, sexuais, tudo, né? Até questão de ajudante de pedreiro, até problemas de mega empresários. Pegar tudo e levar lá para a universidade. De início, não haveria aquela proposta de decisão do governo, que o governo aí pode acusar os participantes de ser perigosíssimos terroristas, comunistas, né, etc. Né? Se o governo está com as costas viradas para o povo e o povo vai querer mexer na coisa do governo, o que o governo vai fazer? Que é isso? É um receio, eu estou expressando o meu receio. Se eu estiver equivocado, corrijam-me. Aí, em frente vocês. Celso, eu entendo que são duas frentes de iniciativas bem distintas, porque da CIUC ela é no plano da relação da universidade com a comunidade. E a proposta do FOPO e da bioética da governança é na relação dos governantes com o povo. É muito mais amplo, mas são conciliáveis. Né? A grande tacada que eu estou propondo é uma conciliação. Né? Não, a gente tem um intercâmbio, certo? Agora, a realização do FOPO, enquanto um sistema de inteligência artificial, ele não é tão complicado assim. Né? Quer dizer, o que a gente pode fazer, né, que o José Piazzu estava fazendo algumas sugestões, o que a gente pode fazer é ter uma proposta de funcionamento do FOPO, né, aguardando que haja interessados em colocar em prática. Porque essa proposta, inicialmente, em 2013, né, que eu pensei, e eu publiquei um artigo com mais 4 colaboradores, 4 colegas, essa proposta era para o governo da Dilma, que não tinha caído ainda, né? Não tinha havido impeachment ainda. Então, era um governo que aparentemente tinha um compromisso com a democracia, com os interesses populares. Então, eu pensei naquela situação de 2013, né, que teve aqueles movimentos todos, né, como o João Senso colocou, eram majoritariamente movimentos de esquerda, mas que depois
penderam para a direita, né? Principalmente em 2018. Mas, naquele momento ali, que foi pensada a proposta do FOPO, seria para aquele governo ali, né, do Partido dos Trabalhadores, e que tinha uma certa intenção de aprofundar a democracia, né, mas, infelizmente, não conseguiu. Para aquele governo, você disse, e para esse atual? Né? Não, para esse atual não existe, né? Embora assim, a proposta não seja ligada a uma determinada gestão, né? A proposta do FOPO seria para uma instituição do Estado, para qualquer governante que venha assumir, né? E governante aqui, eu não estou pensando apenas no executivo, estou pensando também os parlamentares e o judiciário, né? Os juízes, promotores, procuradores. Então, eu estou pensando uma instituição de Estado, só que eu não tenho uma receita de como isso pode vir a acontecer, né? O que a gente pode fazer é burilar essa proposta. Então, né, o Apiazu estava falando, o Google tem um software que poderia ser utilizado, né? Como é que seria isso, né? Como é que funciona? Seria tipo um sistema de Big Data, né? de processamento de informação. E também eu não cheguei a mencionar aqui, né? O João e o Apiazu estão com a mão levantada, eu só vou concluir, eu passo a palavra para o João e depois para o Apiazu. Eu não mencionei aqui, mas várias universidades já estão fazendo os chamados observatórios, que são sistemas de Big Data para distinguir a informação verídica ou confiável das informações falsas. Só que esses observatórios estão funcionando e não tem ninguém se beneficiando disso. Então, o FOPO teria também, eu não cheguei a mencionar isso, mas teria também o aspecto informativo de estar trazendo o resultado do trabalho desses observatórios, né? Por exemplo, em relação à questão climática, aquecimento global. Então, tem uma série de resultados de pesquisa científica sobre os efeitos do aquecimento global. Geralmente, a gente só fica sabendo quando a gente nota uma alteração brusca do clima, né? Como essa semana agora está dizendo que vai ter uma grande onda de frio, certo? Mas tem vários resultados que poderiam ser passados de uma forma didática através do FOPO. Quer dizer, o FOPO também poderia ser uma fonte de informação da universidade para o povo, né, embasando as avaliações que o povo vai fazer dos governantes. Porque eu não lembro quem que disse que o grande problema do Brasil é a falta de informação confiável, né? As pessoas elas estão se guiando por memes, né? Por notícias que elas recebem no WhatsApp sem qualquer verificação né? As próprias redes sociais já estão implementando, né? Essa verificação de se é fake news ou não, né? O próprio Facebook já tem uma política de evitar postagens, informações falsas, né? E então teria esse aspecto também, né? O FOPO como uma fonte confiável de informação, subsidiando, né, os julgamentos, as avaliações que as pessoas vão fazer no próprio FOPO. E então aí haveria uma intersecção com a pesquisa das universidades, né? Quer dizer, você teria um canal oficial para a divulgação dessas pesquisas e dos observatórios que já existem e que são muito pouco utilizados, né? Lá mesmo no Centro de Lógica da Unicamp, no grupo que a gente participa, foi montado um observatório. Agora você vai lá ver lá quantas pessoas acessam esse observatório. Né? Não compensa o esforço de fazer o observatório de tão poucas pessoas que acessam o site. Bem, então, passo a palavra para o João e depois para o Apiazu. Ok, obrigado. Dois comentários rapidinhos.
primeiro, o Luiz falou sobre a causa, qual seria a causa que poderia mover o Brasil, uma vez que nós não temos um mito fundador. Exatamente essa é a palavra que define. A causa, normalmente, é um mito, ou seja, é alguma coisa que acaba sendo criada. Aqui no Brasil, nós temos toda a condição de ter até uma liderança mundial em se tratando de economia verde. Nós temos aí a Amazônia, nós temos rios caudalosos, nós temos uma série de coisas, e tem uma população que 50% dela não tem acesso à coleta de esgoto. Eu acho que quem quiser realmente pensar no desenvolvimento desse país teria que olhar para esse aspecto. Qual é a nossa vantagem em relação ao mundo? Nós não temos tecnologia, por enquanto, não temos o conhecimento, a ciência tão avançada, porque investimento nessa área inexiste, o governo não faz nenhum investimento. Então, nós teríamos que marchar para esse lado. O foco seria exatamente uma forma de induzir a população a abraçar essa causa, tá? Que seria o nosso mito. Bom, com relação ao foco, Alfredo, eu concordo com o Celso nesse aspecto de que, se você quiser criar isso como uma iniciativa do governo, vai ser bem mais difícil. O Ulisses Guimarães já dizia que a única coisa que político teme é povo na rua. E o foco é uma forma de ter o povo externando a sua opinião. Então, eu acho que, em termos de transparência, que nenhum governo gosta de ter, nós teríamos uma dificuldade aí. Outra coisa que você falou, que ele tem que ser uma coisa assim, bem mais estudada, bem mais tal, que você mesmo tratou como uma utopia, mas eu não vejo assim, não. Eu vejo o seguinte: uma caminhada de 100 quilômetros começa com o primeiro passo. E o Aspiazu já tem esse primeiro passo. Ele já deu um caminho das pedras. Eu acho que o foco poderia começar como uma iniciativa privada, uma iniciativa que pudesse unir universidades e a sociedade, universidades com conhecimento suficiente para que ele pudesse se movimentar e começar a fazer buscar essas informações e gerar os relatórios não imediatamente para governo, mas para a própria população. Só que a população tem preguiça de ler. Então, esses relatórios semanais de análise de tudo que foi alimentado no sistema, ele deveria ser transformado num curto vídeo, que não precisa ser nenhum vídeo elaborado, cheio de imagens, tal, mas que pudesse transmitir isso aí para a própria população. O resumo do que a população mesmo falou durante a semana e que foi compilado no estudo. E eu acho que, para uma iniciativa dessa, existe até programas de financiamento do próprio governo, que talvez pudessem pegar e alimentar alguma coisa assim. Logicamente, vamos começar com um sistema absolutamente falho. Ele vai ter muito mais problema do que solução. Mas essa é a forma da gente ir desenvolvendo e chegar até o ponto que o próprio governo seja obrigado a adotá-lo. É uma ideia interessante, né, para a gente conversar, né? Eu acho que é muito bom ter opções, né?
Eu não sei, eu preciso pensar mais a respeito antes de dar uma resposta. Mas eu tenho a impressão que a participação popular seria muito maior se for um fórum oficial, né? Porque tem a chancela do poder público, né? Sendo digamos assim, um protótipo feito por uma empresa privada, eu não sei assim se realmente as pessoas levariam a sério, né? Assim, ou daria importância, né? Seria muito bom para a gente, né? Para a gente testar a ideia. Agora, Nem precisa ser de para, uma empresa, pode ser de uma universidade, por exemplo. da universidade, eu acho que seria em parceria com uma agência de financiamento, tipo a FAPESP aqui em São Paulo, né? Quer dizer, no fundo seria financiado pela FAPESP, porque a universidade não teria. A universidade não financia nada assim, né? Você tem que captar a verba e tal. Mas é interessante a gente pensar isso, como que a gente poderia fazer isso de modo que houvesse participação, que as pessoas levassem a sério, né? Eu acredito que teria que ter algum vínculo, nem que seja com uma prefeitura, né? O Zé Otávio, que não acabou não participando, deve ter tido algum motivo, ele falou isso, ele me disse isso, né? Deveria começar no plano municipal. Em 2014, eu cheguei a criar um site para fazer isso no nível municipal, de Botucatu. Mas no meio do caminho eu já desisti, porque é muito trabalho. Na situação que a gente está vivendo, governo Bolsonaro, pandemia, a ideia voltou com força, né? Como você colocou, eu acho que ela é bem oportuna para melhoria do ambiente da democracia no Brasil, né? Agora, então, vamos levantando ideias e repensando, refletindo, vendo o que a gente consegue fazer, né? Eu tenho esperança que ano que vem seja eleito um governo mais comprometido, né, com a democracia, com os interesses do povo, né, e que, quem sabe, eventualmente possa adotar alguma dessas sugestões que a gente está fazendo, né? Eu queria insistir um pouquinho só que as redes sociais hoje em dia estão polarizando muito o discurso, e essa história de só duas vias, né, que não tem nem sequer a terceira via, é um pouco culpa do problema das redes sociais, né? E eu acho que, nesse sentido, uma rede social pública seria muito interessante, remarcando a minha ideia inicial. Mas eu queria também propor uma ideia prática, né, para o FOPO. E eu acho que foi falado também, e é de vital importância, o tema do saneamento, né? O saneamento é uma necessidade de investimento tremenda no Brasil, né? É uma necessidade a nível municipal, que também facilita aqui as coisas, e também de vigilância pública, porque normalmente as questões de saneamento, elas são escondidas, os agentes negativos acabam ocultando esse tipo de problemas. Então, eu acho que uma possível proposta de início para o FOPO seria tentar localizar uma municipalidade, né, que a municipalidade aceitasse gestionar recursos através do FOPO para uma questão de saneamento público que fosse vigiada pela sociedade, né? Eu acho que poderia ser uma proposta de valor, né? Isso. Gostei, achei uma ideia muito boa. Obrigado. Mas, de todo jeito, eu queria só terminar com uma pincelada. Foi falado aí de fazer o relatório do FOPO em vídeo. Hoje em dia tem, inclusive, algoritmos que fazem automaticamente vídeos, né? Que tem até um brasileiro, nas minhas pesquisas da internet, encontrei que tem um tutorial feito para esse tipo de aplicações. Então, no fundo, a tecnologia não é um problema, né? A gente tem que ver a relação humana que vai se desenvolver através do FOPO, mas eu estou, né, encantado com a ideia e disposto a ajudar em tudo que for necessário. Muito bom. Até sendo um relatório em vídeo, pode divulgar com maior facilidade nas redes sociais, né? Outro dia eu falei, né, de divulgar informações no TikTok, né? Eu não sei se teria muitas visualizações, não, mas as novas gerações, né,
Os adolescentes, eles estão usando o TikTok, né? Já fala, Facebook é coisa de velho, né? Que é o meu caso. E tem Instagram, tem Twitter, tem um monte de, né, de redes que poderia divulgar, né? Para atingir mais pessoas, né? Sim. São todas ideias boas. Eu vou passar, então, a palavra para os comentários finais. Bom, eu, na verdade, agradecer, né? Encantado de conhecer vocês também, e foi um prazer. Eu acho que foi dito basicamente tudo. Muitas das coisas que eu queria dizer foram ditas também por vocês, então, enfim, muito obrigado de novo e até a próxima. Obrigado, muito obrigado por suas ideias. E vamos continuar conversando e colaborando. João? Ok, eu também agradeço a oportunidade dessa conversa, que foi, para mim, pelo menos, foi bastante produtiva, muito interessante, realmente. Eu acho que foi lançado aí a semente do fogo. Ainda o Alfredo vai ter que dormir sobre essas pulguinhas todas que nós colocamos atrás da orelha dele, mas eu acho que vai formatando. Eu acho que vai ser vai ter um bom andamento e eu acho que pode ser realmente um negócio muito interessante. Eu vou pedir um favor para vocês. Com essa pesquisa que eu estou fazendo, é até uma coisa que a gente pode contribuir em outros debates, outras conversas que a gente tivesse, quando eu tiver essas informações, eu gostaria, se vocês, na medida do possível, que divulgassem esse link, eu vou passar para vocês por e-mail, porque nós precisamos de opiniões do Brasil todo. Então, quanto mais vocês puderem espalhar isso, principalmente no meio universitário, é importante a gente saber como é que o povo está vendo esse processo que vai acabar desaguando em outubro do ano que vem nas eleições. Isso é importantíssimo, eu acho. Ok, então, mais uma vez, muito obrigado e espero ter novas oportunidades de aprender tanto com vocês. A gente que agradece. Celson? Acho que essa reunião foi muito boa, muito produtiva, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a universidade, porque quem está dentro da universidade passou a vida inteira, estourou a sua vida com a universidade. No meu caso, é incrível você ver quanta coisa que no espaço universitário é banal, que devia levar a comunidade seria extremamente úteis. Você pensa que uma coisa muito importante para um país ir para frente é que todo mundo aperte os parafusos corretamente. Se você não apertar o parafuso a intensidade que precisa, a máquina estraga. Se apertar demais também, né? Eu estou dando um exemplo para parafuso, há várias coisas mais, né? Por isso, então, nós centramos a nossa preocupação na universidade, ver como é que ela pode chegar até a comunidade. A rotina universitária já tem elementos para isso, né? E, francamente, eu vejo uma oportunidade grande essa colaboração, essa interação entre uma sociedade modesta como a nossa, que está se iniciando, e um plano tão ambicioso, tão extenso quanto o FOPO, né? Essa interação pode ser muito produtiva, não tenho dúvida, né? Aí, eu gostei muito da reunião e espero que a gente, então, vá em frente por aí. Obrigado. Obrigado, Celso. Luiz Gonzaga, palavras finais, ponderações finais. Eu também deixo aqui a minha satisfação de participar. Foi um prazer hoje à tarde poder conversar e discutir um pouco mais essas ideias que eu acho que são
basilares aí para a nossa evolução como sociedade, né? Certo. Então, muito obrigado a todos. Bem, nós estamos numa fase de pensar como seria o FOPO, né? Não de implementar, que talvez, ou bem provavelmente, né, se acontecer isso, seria com grupos de pessoas muito mais influentes do que a gente, né? Nós estamos apenas lançando a semente, né? Talvez fazer um protótipo, né? Mas as pernas são curtas, aí não tem assim ambições da gente realmente estar na liderança disso, né? É apenas no plano aí da formulação da proposta, né? E de como poderia ser. Aí vai depender, né, do quadro político, né, que o João estava falando, né? Esse quadro meio nebuloso que nós temos no país para as próximas eleições. E do grupo que vai chegar no poder e o tipo de interesse que esse grupo tiver. Bem, então, agradeço a todos que participaram, que estiverem ouvindo, assistindo a esse debate. Vamos continuar pensando sobre o assunto e elaborando, né, nossas propostas.